Se gostar do audiolivro, curta, comente e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos para você. Aproveite! Os Arquivos de Blackwood. O Enigma de Hollis Manor. Autor: Ezequiel Oliveira. Capítulo 6. Hollis Manor. Poucos minutos depois, o Sr. Foster apareceu. Era um homem alto, de presença marcante, que caminhava como se soubesse que estava prestes a resolver algum problema, ou evitar que outro surgisse. Sr. Blackwood, ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos enquanto estendia a mão. Meu nome é Daniel Foster. Eu entendo que você está aqui por causa do caso de Elkins, mas, honestamente, não acho que haja motivo para ir ao escritório dele. A polícia já investigou tudo, e eu mesmo revisei os arquivos antes de publicarmos a matéria. Não há nada lá que possa ajudar. Adrian o encarou sem piscar, mantendo a calma habitual. Mesmo assim, prefiro dar uma olhada pessoalmente. Adrian disse, firme, mas sem levantar a voz. O Sr. Foster deu uma leve hesitada. Olhou para o elevador, depois para Adrian, como se estivesse pensando em uma forma de evitar aquilo. Acredite, não há nada lá que vá mudar o que sabemos, insistiu, mas agora a voz dele parecia mais defensiva. Foi um acidente, e tudo que havia para ser dito já está na matéria. Eu mesmo já verifiquei as informações e publiquei tudo. Adrian cruzou os braços, ainda com aquele olhar fixo que faz qualquer um suar. Sim, já estou sabendo disso. Mas foram fatos que você verificou? Ou que entregaram para você? O Sr. Foster deu um passo atrás, visivelmente desconfortável, mas tentou se recompor. Eu verifiquei, claro, mas se ainda quiserem subir... O Sr. Foster falou, fazendo um gesto apontando para o elevador com a mão. Adrian não perdeu tempo. Ele já tinha decidido o que fazer. Com um simples aceno de cabeça, começou a caminhar em direção ao elevador. E eu o segui logo atrás, deixando o Sr. Foster sem muita opção a não ser nos acompanhar. Enquanto esperávamos, o clima estava pesado. Adrian dava uns olhares rápidos para o Sr. Foster, como se estivesse analisando cada movimento dele. Eu podia ver o jeito que ele ajeitava a gravata ou a hesitação na voz quando falava. Não era difícil perceber que ele estava tentando manter a fachada de quem não se importava. Mas para Adrian, isso era o suficiente para saber que ele estava mentindo. Então, quer dizer que você já publicou a morte de Elkins como um acidente? Adrian perguntou com aquele tom casual, mas com os olhos fixos no Sr. Foster, como se estivesse esperando alguma falha. O Sr. Foster tentou manter o sorriso, mas era claro que ele estava incomodado com a situação. Sim, Blackwood, claro. Sempre tem aquelas dúvidas, né? Eu também queria entender mais. Sam era um dos nossos, além de amigo. Mas, infelizmente, a versão oficial é que foi só um acidente. Adrian não se contentava com respostas fáceis. Ele sempre queria mais. Você é o editor-chefe, Foster. Sempre em busca da próxima grande história, não? Ele perguntou, o tom descontraído, mas com um toque de provocação. O Sr. Foster deu uma risada nervosa, tentando não perder a calma. Somos jornalistas, sempre atrás da boa história. Mas, no fundo, isso vai além do trabalho. Todos nós queremos entender o que realmente aconteceu com o Sam. Adrian percebeu a hesitação no tom do Sr. Foster, algo que qualquer um ignoraria, mas que ele pegava de imediato. Não era uma negação, mas uma resposta cuidadosa que desviava a atenção. Adrian sabia que algo mais estava acontecendo. Quando as portas do elevador se abriram, o espaço pequeno só aumentou a tensão. Eu fiquei ali, quieto, recostado no fundo do elevador, assistindo enquanto subíamos até o quarto andar. Era impressionante ver como ambos jogavam aquele jogo com tanta perfeição. Mas para Adrian, eu sabia que o Sr. Foster tinha acabado de revelar mais do que imaginava. A verdade tem que ser contada, claro. E se isso te ajudar a conseguir uma boa matéria, melhor ainda, né? Adrian disse, com um sorriso que não era nada amigável. O Sr. Foster tentou manter a postura, mas o sorriso dele estava um pouco forçado demais. Você sabe como é. O Sr. Foster respondeu, tentando relaxar.
A verdade por trás das histórias sempre é mais interessante. Como repórter, sempre procurei o melhor ângulo, e quem melhor para me ajudar do que o próprio Adrian Blackwood? Mas falando nisso, fora esse, tem investigado algum outro caso interessante ultimamente? Claro, ele estava tentando mudar de assunto. E Adrian percebeu. Era nítido que o Sr. Foster estava mais preocupado com a sua imagem e a do jornal do que com a verdade sobre Elkins. Não dava para acusá-lo ali, mas Adrian não era bobo. A atitude do Sr. Foster só reforçava o que ele já suspeitava, e com certeza isso ficaria na cabeça dele. O elevador parou e as portas se abriram com um som suave, revelando o corredor silencioso do quarto andar. Saímos em direção ao escritório de Elkins. Eu e Adrian nos olhamos, sabendo que havia muito mais em jogo ali do que uma simples matéria. Não precisávamos de palavras para entender o que estávamos pensando. O ambiente estava carregado de algo maior, algo que estava prestes a se revelar. E o que você sabe sobre o que ele estava investigando? Adrian perguntou, com aquela calma de sempre, como se estivesse medindo cada palavra do Sr. Foster. Elkins sempre foi reservado. O Sr. Foster respondeu com um tom leve, mas eu consegui perceber a ansiedade por trás disso. A maioria dos repórteres aqui faz um bom trabalho, mas ele era diferente. Muito mais dedicado, sempre tentando encontrar aquela história que fosse mudar o mundo. Eu não sei exatamente explicar o motivo, mas algo na forma como o Sr. Foster falava sobre Elkins me deixou com uma pulga atrás da orelha. A resposta dele parecia meio ensaiada, e notei o leve tremor nas mãos enquanto ele ajustava a pasta que carregava. Adrian, claro, percebeu também, e foi aí que ele puxou a provocação, como sempre faz. E se Elkins estivesse prestes a revelar algo grande? Adrian falou, com aquela atenção que sempre põe em tudo. Você não ficaria interessado em ser o primeiro a cobrir esse grande escândalo? O Sr. Foster deu uma risada nervosa, mas seus olhos brilharam com uma mistura de interesse e, medo. Eu podia ver que ele estava tentando disfarçar alguma coisa. Ah, é só questão de profissionalismo, Adrian, ele disse, tentando soar despreocupado. Todo repórter sonha com uma história dessas. Mas, como já disse, infelizmente, foi um acidente doméstico. Nada além disso. Enquanto ele falava, eu podia sentir que ele estava sendo cuidadoso, como se estivesse tentando escolher as palavras certas para não se comprometer. A conversa estava meio ensaiada demais, e o silêncio entre as frases era estranho, como se ele estivesse evitando falar sobre algo. Eu sabia que Adrian, ao meu lado, também tinha percebido isso. O escritório de Elkins era simples, discreto, sem placa de identificação no final de um corredor. A porta de madeira, que parecia mais velha do que o resto do prédio, tinha marcas de uso, mas nada que chamasse muito a atenção. O Sr. Foster foi até lá e girou a chave com firmeza. Quando a porta se abriu, o que encontramos dentro estava surpreendentemente organizado. Papéis e pastas alinhados, mostrando o quão dedicado Elkins realmente era às suas investigações. Adrian analisava tudo com seu olhar atento, enquanto o Sr. Foster se mantinha ali, à porta, observando-a à distância. Algo no ar sugeria que estávamos prestes a encontrar algo importante, talvez entender de uma vez o que Elkins estava investigando tão intensamente. A mesa de Elkins estava arrumada, canetas no lugar, papéis empilhados com cuidado, mas as paredes... as paredes eram outra história. Recortes de jornais, fotos e mapas cobriam cada espaço, conectados por linhas de fios e alfinetes, formando uma rede complexa de investigação. O lugar ainda parecia carregar a energia dele, e cada pedaço de papel parecia esconder uma parte da verdade que ninguém havia descoberto ainda. Enquanto observava as paredes, algo me chamou a atenção. Alguns espaços vazios, onde documentos haviam sido retirados de propósito, deixando marcas sutis de onde estavam. A sensação de que Elkins estava prestes a desvendar algo grande só aumentava, e minha curiosidade me levou a explorar mais. Adrian se aproximou da mesa com seu jeito calmo e metódico, como sempre fazia. Olhou ao redor,
observando os detalhes da mesa, testando a sensação do ambiente. Ele abriu uma das gavetas e, ao não encontrar nada de relevante, se afastou, dando uma última olhada nos objetos à sua volta. Nada parecia fora do lugar. Sem mais o que fazer ali, ele resolveu dar uma volta pela sala. Enquanto caminhava, pisou em uma parte do piso e notou algo estranho. Uma das tábuas parecia levemente solta, como se estivesse saltada do restante do chão. Ele se abaixou para investigar, tocando a madeira. A sensação era diferente, um pouco mais fria, como se algo estivesse escondido por baixo. Sua mão passou pela borda da tábua e encontrou uma irregularidade. Murmurou quase para si mesmo. Com um movimento discreto, Adrian empurrou uma das tábuas do chão e percebeu que ela cedeu um pouco. Franziu a testa e enfiou a mão na brecha que se abriu, puxando uma pequena caixa do espaço vazio. Era como se aquele compartimento tivesse sido feito de propósito para esconder algo ali. Eu o observei, intrigado, enquanto ele retirava a caixa com cuidado. Claramente, alguém a escondeu de propósito para que não fosse encontrada caso revistassem o escritório. Adrian se afastou um pouco, segurando a caixa com atenção. Abriu a tampa, que fez um som suave, e eu me aproximei para ver o que havia dentro. Vários papéis e documentos estavam empilhados de forma desorganizada. Ele começou a folheá-los rapidamente, até que um deles chamou sua atenção. Pegou nas mãos um pedaço de papel escrito à mão. Então, leu em voz alta. Hollis Manor. O que isso significa? Eu me inclinei para olhar melhor aquele papel e, logo abaixo, outra frase me chamou a atenção. Tudo se liga a esse lugar. Li as palavras sem repetir em voz alta. Não era apenas uma anotação qualquer. Elkins tentava se agarrar a algo, uma lembrança importante. A forma como estavam escritas deixava claro que aquilo tinha peso. Ele realmente estava se aprofundando em algo, comentei, trocando um olhar com Adrian. Adrian continuou observando o papel por um momento. Seus olhos estavam fixos nas palavras rabiscadas, como se estivesse tentando entender o que elas realmente significavam. O ambiente parecia se tornar mais pesado enquanto ele considerava aquelas frases desordenadas. Então, voltou a atenção para o Sr. Foster. Você já ouviu falar disso antes? Perguntou, virando o papel para que ele pudesse ver. Hollis Manor significa alguma coisa para você? O Sr. Foster, que estava quieto até então, olhou para nós com surpresa, mas também com uma leve desconfiança. Interessante, ele murmurou, a tensão bem visível na voz. Hollis Manor? Nunca ouvi falar desse lugar antes. Mas, como eu disse, o caso dele foi considerado apenas um acidente. A menos que consigam descobrir o que isso significa, eu diria que não é nada que vale a pena investigar. Adrian ficou em silêncio por um momento, observando o Sr. Foster. Eu sabia que ele estava refletindo sobre o que havia acabado de ouvir, analisando cada detalhe com cuidado. Então não demorou até que ele perguntasse: como você sabe que Hollis Manor se refere a um lugar? O Sr. Foster deu de ombros, tentando disfarçar, mas eu podia ver que ele estava nervoso. Sua resposta soou meio forçada. Foi só uma forma de falar, Adrian. Ele desviou o olhar, o que só deixou mais claro que algo não estava certo. Adrian não disse nada de imediato. Ficou ali, observando ele sem dizer nada por alguns segundos, enquanto a tensão no ar aumentava. Ele estava claramente tentando entender se o Sr. Foster estava escondendo alguma coisa. Finalmente, depois de alguns segundos, Adrian falou, mais firme. E como assim? Não é nada que valha a pena investigar? Por que está tão certo disso? O silêncio ficou pesado. Eu podia sentir a tensão. O Sr. Foster estava claramente desconfortável e se esforçava para manter a calma, mas parecia que ele já estava se enrolando nas próprias palavras. A sala estava quieta demais, o tipo de silêncio que ficava cada vez mais desconfortável. Então, a pressão ficou insuportável até que eu resolvi quebrar o silêncio. Você acha que Elkins sabia alguma coisa sobre isso? Perguntei, vendo Adrian examinar as cartas com atenção.
Não sabíamos exatamente o que aquilo significava, mas o nome ali estava claramente chamando nossa atenção. Não sei. O que me intriga é que já vi esse nome em algum lugar antes, mas não consigo lembrar onde. Adrian respondeu, com aquela expressão de quem estava tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça. O ambiente, já carregado de incertezas, parecia prometer que estávamos prestes a descobrir algo significativo. O Sr. Foster ainda estava lá, na porta, observando tudo de longe, como se tentasse captar cada pedaço da investigação sem realmente se envolver. Mas, para ser honesto, seu olhar denunciava a fascinação que ele sentia por tudo aquilo. Enquanto a tensão aumentava, vi Adrian folheando os papéis novamente até que algo chamou sua atenção. Ele puxou uma lista com uma série de nomes datados dos últimos 25 anos. Pessoas que haviam morrido em supostos acidentes. Acidentes esses que, segundo o que estava escrito no papel, Elkins acreditava ter algum envolvimento com aquele suposto lugar, como se alguém desse lugar mandasse matar essas pessoas de forma que parecesse um acidente. Foi então que ele viu. Ali estava o nome de Elizabeth Blackwood. Vi seu coração disparar. A inquietação tomou conta dele, e seu rosto ficou pálido ao ver aquele nome. Ele franziu a testa e ficou ali, parado, os olhos fixos no papel. Liz, Adrian murmurou com a voz trêmula. Por que essa lista? O Sr. Foster deu um passo à frente, provavelmente tentando ver melhor o papel também. Não sei dizer se ele estava interessado ou perturbado ao saber que tínhamos achado aquela caixa com esses papéis. Então perguntei, essa lista, você acha que ele sabia sobre todos esses casos? Adrian não respondeu. Só ficou ali, com aquela expressão carregada. No fundo, sempre soube que a morte da Liz não tinha sido um acidente. Vivia com essa certeza há anos, mas nunca teve provas, nunca teve nada que realmente confirmasse suas suspeitas. E agora, do nada, o nome dela aparecia ligado a outras mortes misteriosas. Era como se o passado estivesse voltando à superfície, jogando na cara dele segredos que ele nunca conseguiu entender. Aquela lista não era só uma curiosidade. Era a pista que ele sempre buscou. A confirmação de que algo maior estava em jogo, que Liz não era apenas uma vítima do acaso, mas parte de algo mais profundo, algo que Elkins provavelmente estava prestes a revelar. O que isso significa? Perguntei, observando Adrian, que tentava processar tudo. Seu rosto misturava frustração e determinação. Era como se, depois de tanto tempo, ele finalmente tivesse encontrado o caminho que tanto procurava, mas ainda houvesse muito a percorrer. Não sei, respondeu a voz tensa. Mas esse nome, esse lugar, estão ligados a tudo, isso é certeza. Ainda só não sei como. O peso no ar era palpável. A busca por respostas, que já estava intensa, agora parecia desesperadora. Adrian sabia que estava mais perto do que nunca de descobrir a verdade sobre a morte de Liz, e essa verdade estava conectada a essa lista. Vamos levar esses papéis. Precisamos entender o que está por trás disso, disse Adrian, firme, enquanto guardava os documentos. O Sr. Foster concordou, mas sua expressão de desconforto denunciava que ele já sentia o peso dos segredos que estávamos prestes a desvendar. Saímos do escritório de Elkins, e Adrian seguiu em direção ao elevador, com passos firmes. O silêncio se manteve entre nós, como uma presença densa no ar. Caminhamos até a recepção, onde o ambiente parecia ainda mais carregado com a tensão crescente. Quando chegamos à recepção, o Sr. Foster nos acompanhava de perto. Ele parou repentinamente, estendendo a mão para Adrian, com um sorriso estranho, que não combinava com a tensão do momento. Bom, Adrian, então é isso. Mas se descobrir alguma coisa, eu vou querer uma exclusiva, né? Disse Foster com um sorriso que tentava parecer casual. Não sei se era impressão minha, mas havia algo no tom dele que me acendeu um alerta. Não conseguia definir exatamente o que, mas, pelo jeito que Adrian ficou em silêncio por um momento, percebi que ele também notou. Tenha uma boa noite, Sr. Foster, Adrian disse, apertando a mão dele com firmeza. Seu olhar permaneceu sério por um instante antes de se virar para ir embora.
Segui atrás dele, deixando o Sr. Foster para trás. Seu rosto mantinha uma expressão estranha, como se soubesse mais do que queria demonstrar. Saímos do prédio e fomos para o escritório de Adrian, onde começamos a analisar os documentos. O ambiente estava quieto, mas o ar carregava uma tensão evidente. Passamos um bom tempo examinando as provas, tentando entender o que mais poderia estar escondido ali. O trabalho estava avançando, mas eu sentia que algo ainda não se encaixava. Adrian, por outro lado, estava completamente imerso. O tempo parecia não fazer sentido para ele. Quando percebi que já era tarde, o cansaço finalmente tomou conta de mim. Olhei para Adrian, que ainda estava imerso no material, com os olhos cansados, mas determinado a encontrar algo mais. Acho que vou para casa. Você deveria descansar também, Adrian, sugeri, já me preparando para sair. Ele levantou o olhar da mesa e, com um aceno cansado, respondeu: Vou descansar logo. Só mais um pouco. Eu me despedi com um leve sorriso, sabendo que ele não ouviria muito a minha sugestão. O trabalho estava longe de terminar, mas eu precisava de um descanso. Saí do escritório, refletindo sobre tudo o que havíamos encontrado até agora. Ao chegar em casa, o silêncio da noite parecia mais profundo do que nunca.